Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando aqui no seu canal 26526, pelo YouTube, pelas redes sociais no geral, no seu programa Saúde, programa que traz toda semana muita discussão e hoje promete. Mas antes eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Hoje a gente está aqui com um especialista muito importante na cidade e na região, mas antes de apresentá-lo, eu gostaria de falar sobre um dado que a gente até trouxe uma lâmina, fica para vocês fazerem a leitura, que hoje é assustador a mudança de hábito, vou dizer assim para o doutor antes de apresentá-lo, porque as pessoas se preocupavam muito com o tabagismo, com o alcoolismo, que era o que aumentava sempre muito rápido. E hoje as drogas no Brasil estão assustando. Dito isso, eu vou apresentar o doutor que muita gente conhece, está aqui ao meu lado, doutor José Ribamar Fernandes Saraiva Júnior, muito conhecido na região e no Brasil. Ele é psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria e Psicoterapia da SPEC, Serviço de Psiquiatria e Estimulação Cerebral, médico especialista em diversas áreas, como, que hoje a gente vai abordar uma das áreas, porque é a primeira visita do doutor aqui. A gente vai falar sobre várias. Então aqui eu vou elencar. Medicina de família, que interessa a todos e comunidade. Psiquiatria do Instituto Abu Chain, depois o senhor me diga se é assim que se diz. É assim mesmo. Isso, de Poa, né? Porto Alegre. Especialista em dependência química, especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental e especialista em preceptoria médica no SUS, Hospital Sírio-Libanês. Então vocês viram que eu tive que fazer a leitura. Esse é um breve currículo. O doutor tem muito mais experiências e conhecimento, né, doutor? Porque todos são aplicados dia a dia no seu consultório. Isso aí. Então, um prazer muito grande estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite, né? E eu costumo dizer sempre para meus alunos assim que quando a gente vai para a medicina, a gente precisa se dedicar de corpo e alma, né? Então, eu fui buscando essas formações, né, para melhor oferecer o meu serviço tanto para os pacientes, e depois que eu entrei na vida acadêmica, né? Então, sendo professor, hoje estou como professor da UPF, da Atlas, já fui professor da Federal também. Busquei essa especialização em preceptoria, que é para poder, né, saber realmente como ser professor, né? Porque o médico, na nossa formação original, a gente não sai com uma formação para ser professor. Então, eu busquei me aprimorar nessa área para poder oferecer melhor para os alunos também. A evolução com a globalização e tudo mais que a gente sempre fala, trouxe muitas diferenciações, diferenças, evoluções, mas também problemáticas que estão preocupando famílias. Porque todo mundo tem um filho, uma filha, um amigo, um colega de trabalho, que infelizmente está passando por problemas com dependência química, não é, doutor? É isso aí. Então, Lívia, no Brasil hoje, encabeçado lá pela Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo, a gente tem esses levantamentos, essas pesquisas domiciliares, né? Então isso acontece no Brasil inteiro, vem acontecendo desde 2008, o terceiro LENAD ainda está em execução, ainda estão, né, levantando dados e pesquisando, e hoje eu posso dizer que a gente tem aproximadamente no Brasil 20 milhões de pessoas dependentes de alguma substância. Não é aquela que usa esporadicamente ou usa recreativamente. Dependente de algum tipo de substância, há aproximadamente 20 milhões. E temos 40 milhões de familiares sofrendo diretamente por causa dessa doença. Problemáticas que a gente assiste
pouco na televisão, mas a gente sabe que tem lugares, por exemplo, em São Paulo, que é o mais famoso, que a gente fala sempre na Cracolândia, que é uma população de dependentes que a sociedade não sabe como tratar e não tem como tratar, doutor. Como o senhor vê isso? É um problema de saúde pública, né, no mundo, tá? A gente sabe que principalmente na América do Norte, América do Sul, Europa, várias substâncias continuam aumentando o consumo. E está havendo desesperadamente pesquisas e mais pesquisas para tentar fazer com que a gente encontre uma solução que possa ser transcultural, assim, que possa ser aplicada em qualquer lugar do mundo. Mas infelizmente a gente está engatinhando, mesmo com todos os esforços, né? Então, na própria Cracolândia, a gente sabe que já foram feitas várias tentativas, várias intervenções, algumas, né, com êxitos, outras nem tanto, mas daí a gente começa a pensar que o problema ele é multifatorial, né? Não pode ser visto só como fator social, nem só como desvio de caráter, nem só como questão biológica, nem só como questão laboral, né? Temos que buscar todos os segmentos da sociedade juntos para poder se construir um programa realmente muito forte para poder tratar essas pessoas, né? Quando o senhor fala isso, a gente lembra da marginalização, né? Que antigamente as pessoas que usavam algum desses produtos, né, que não lícitos, drogas, falar assim, doutor, eles eram excluídos e aquele era um pequeno grupo. Então hoje é um grande grupo e não tem classe e nem idade, doutor. Porque vemos pessoas na melhor idade, idosos, usando também. Perfeitamente. Para você ter uma ideia, né, aqui em Passo Fundo e na minha vida como médico, eu sempre trabalhei pelo SUS, né? Então essa é uma bandeira que eu carrego comigo, é uma ideologia assim de sempre oferecer para pessoas que não têm condições de ir no consultório particular um serviço de qualidade. E eu já pude internar crianças desde os 10 anos de idade usando crack aqui na nossa cidade, tá? Até idosos de 80 anos, né? Então hoje a gente sabe, por exemplo, o crack, né, que veio como uma epidemia ali no começo. O crack chega no Brasil no final da década de 90, e no começo se pensava que ele matava rapidamente. Hoje a gente já está conseguindo atender usuários idosos que começaram lá naquela época. O Dr. Saraiva fica conosco, a gente volta no segundo bloco, que ele vai falar sobre tratamentos, sobre pesquisas, como orientar os nossos filhos.
escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o seu programa Saúde. Hoje falando sobre dependência química com o médico psiquiatra, que eu já disse que ele tem várias especializações. Hoje falando então sobre dependência química, que é o Dr. Saraiva, né? José Ribamar Fernandes Saraiva Júnior. Isso. Nome bonito, longo, como o currículo do doutor. Como já diria um amigo, não é um nome, é um poema, né? Ótimo, e com essa voz, doutor, então com certeza. A gente estava brincando, mas conversando também aqui nos bastidores, a preocupação das drogas estarem tão perto, em todas as idades, e que o senhor vê também trabalho perto do SUS, que é para todas as classes sociais, o senhor presta esse atendimento psiquiátrico. E como é que a gente vai controlar isso, doutor? Como orientar? Por onde a gente começa? Em que idade? Porque o senhor falou que tratou um menino de 10 anos. 10 anos, internado. Internou. Né? Então, isso é gravíssimo? Gravíssimo. Gravíssimo. E aí aquela questão, né, Livita, que a gente estava comentando. Hoje a disponibilidade dessas substâncias aumentou. E conforme as pesquisas falam, quanto mais disponível está a substância, maior é o consumo. Então isso é algo que os pais precisam estar atentos, né? Porque as drogas, as mais variadas delas, estão cada vez mais imperceptíveis aos nossos olhos, né? Como pais, né? Sem cheiro, sem odor, né? E às vezes a gente tem que estar... Tem isso, doutor? Né? Tem não, eu isso tô perdida, também, ó. né? Uhum. E, por exemplo, esses pods aí agora, né? Tem um que a pessoa pode fumar maconha no aparelho e não dá cheiro, por exemplo, né? As canetas eletrônicas que a gente chama, os pods, né? Cigarro eletrônico. Os cigarros eletrônicos, enfim. Então, as pessoas estão utilizando das mais variadas formas, né? Nos Estados Unidos, existe um órgão americano que elabora só informações para os pais, né? Chama de NIDA Teen. Então, isso a gente pode até pegar na internet. E esse órgão americano, ele coloca uma questão muito importante em relação aos pais quando os filhos começam a ir para a festa. Qual é a principal medida que os pais podem fazer para prevenir o uso de drogas? Pedir que o filho, quando chega em casa, vá lá no quarto dos pais, acorde os pais, dê um beijo, um cheiro e converse um pouquinho com os pais quando voltar da festa. Isso é um fator de proteção enorme e é uma medida que a gente pode aplicar em casa. Todo mundo pode, né? Eu sou do tempo que a gente levava na balada, porque eu fui assim com meu pai, né, e com a minha mãe e com os pais das minhas amigas. E buscavam também, ia para casa das amigas. Eu acho que isso poderia continuar também, né? Com certeza, com certeza. Não então, largar no Uber, como eu digo. Não largar no Uber, né? Saber com quem está indo. Eu vou com o pai do... Tá, quem é o pai? Conversar com o pai da amiga, né? Então, tudo isso aí tem que ser feito. Porque faz parte da adolescência deles terem também individualidade, deles terem que fazer as coisas também sozinho para eles aprenderem, mas está tudo mais perigoso. Isso. E aí, doutor, porque tem que dar liberdade também não tem. Isso aí. E qual é a característica do adolescente? O adolescente, então, ele vai ter um excesso de uma substância no cérebro, pela imaturidade cerebral natural, ele vai ter um excesso de dopamina. O que a dopamina em excesso faz no nosso cérebro? Ela deixa a gente mais impulsivo, ela deixa a gente desorganizado, com mais sono, né? Ela faz a gente se afastar da família, ela faz a gente entrar num grupo. Quando a gente entra num grupo, a gente precisa assumir a característica daquele grupo. Então, uma outra medida importante a nível de saúde pública é que a cidade e que o bairro, né, a comunidade, possa formar grupos bons para os adolescentes poderem frequentar, né? Grupos de igreja, grupos de estudo, grupos de futebol,
né, de esportes. Isso é um fator de proteção incrível. Por exemplo, no norte da Itália, as medidas que mais tiraram as crianças das drogas foi quando as comunidades se reuniram para fazer clubes em cada bairro com piscina. A piscina atraiu muitos os jovens para aquele clube, né? Então, assim, se a gente for pensar a nível global, a nível de política de saúde, isso é muito barato, são estratégias baratas, né? Mas a gente também não pode ficar só esperando pelo poder público. Então, enquanto pai, vamos se reunir, vamos formar times de futebol, vamos procurar um professor de educação física, vamos fazer viagens, né? Olimpíadas de estudos para aqueles que gostam de estudar música. Então, tem uma infinidade de atividades que a gente pode estar estimulando, né, para o jovem poder se sentir fazendo parte de um grupo, não ser excluído, porque a gente sabe, né, quando o jovem entra no grupo, se ele não faz o que o grupo faz, ele é excluído. Desde que o mundo é assim, né? Desde que o mundo é assim, né? E o jovem precisa desse momento, como você falou, né? Ele precisa da individualidade, então ele precisa se afastar um pouquinho. E é nessas horas que o grupo ruim se aproveita do jovem, é nessa hora que os abusadores na internet se aproveitam do jovem, né? Então, tudo isso hoje a gente tem que ficar de olho. Temas que a gente está vendo na TV já há alguns anos, e agora mais forte. E a questão do crack com a Grazi Massafera, a questão agora dessa novela nova que traz a menina que utiliza remédios tarja preta. O pai dela, que não tem jeito muito para falar, que é o Tony Ramos, ele chama ela de Miss Tarja Preta. Então eles não sabem como lidar com aquela dependência dela. E ela tem fácil acesso aos remédios. E aí? Ela come, ela não ingere os remédios, ela come os remédios como se fosse uma pastilha. Isso aí, bem levantado assim, Lívia. Tu vê que hoje, por mais que a gente tente ter um controle grande, né, nessas medicações que tem um potencial de causar dependência, com as receitas azuis, as receitas amarelas, a gente sabe que existe um mercado, né, paralelo, sem receita, que é muito caro adquirir, mas que as pessoas acabam buscando porque se tornaram dependentes, né? E primeiro era para regime, e ainda é. Ainda é. E agora a sociedade muito mais ansiosa, com ansiedade, depressão e outros problemas, doutor? Isso. Muitas vezes é aquela questão assim, às vezes até o vizinho querendo ajudar, né? Toma esse remedinho porque para mim deu certo, toma que tu vai, né? E às vezes não sabe a predisposição, às vezes até genética daquela pessoa a desenvolver uma dependência, né? E aí muitas vezes experimenta uma substância dessa com potencial de abuso e se torna realmente dependente. E aí depois que a pessoa se torna dependente, pelo circuito cerebral mesmo, é muito difícil dizer não, né? Porque lá no cérebro da gente, o lugar onde as substâncias agem, tem um circuito cerebral que é onde está, por exemplo, o nosso núcleo da fome, está ali. Todo dia ao meio-dia a gente tem fome naturalmente. A gente pode escolher se a gente vai comer muito ou pouco. Para a droga, a mesma coisa. E a gente vai falar no terceiro bloco sobre isto. Doutor, vamos retomar, e também sobre as drogas que estão por aí perto dos nossos filhos, das nossas famílias. Fique aí.
escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o terceiro bloco desse programa, que tinha que ter horas com o Dr. Saraiva hoje, né, doutor? A gente falando sobre dependência química, a problemática, o que a gente fala no intervalo poderia virar um podcast, várias entrevistas. Então a gente precisa que o senhor volte, tá, doutor? Vamos voltar, então. Tá, vamos continuar da onde a gente estava falando, doutor, sobre a questão do hábito, sobre a questão de dicas, sobre as drogas que o pessoal está tendo muito acesso. Isso aí, Lívia. Então, o que a família precisa entender, né, qual é o papel da família? É entender que o hábito vira automático, fica automatizado. Então, procura não julgar, né, se o familiar que está usando substância vier dizer, olha, agora eu estou com vontade. Acreditem, fiquem do lado, troquem o hábito, modifiquem, né, aquele hábito de todo dia no final da tarde, por exemplo. Consigam alguma coisa para o que fazer, porque isso melhora. Procurar grupos de mútua ajuda, Lívia, melhora muito, né? Tem uma pesquisa que mostra que entre procurar lá o Dr. Saraiva e procurar um grupo de narcóticos anônimos, o grupo de narcóticos anônimos funciona melhor do que o Saraiva isoladamente. Porque, por exemplo, a gente não consegue tratar sozinho, né, Lívia? Eu preciso ter uma equipe, né? Preciso ter psicopedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, né, enfermeiros, toda uma equipe para poder ajudar essa pessoa a se ressocializar, sabe? Hábitos diferentes, vendo exemplos diferentes, não exemplos ruins. Isso aí. Isso é importante. Por isso que o grupo de mútua ajuda salva tanto, é uma sala de espelhos, né? Quando a pessoa entra lá pela primeira vez, ele vai receber um padrinho que já percorreu aquele trajeto, que já está abstinente e que já mudou de estilo de vida e que já venceu, né? E está vencendo, né? Que é um dia de cada vez. Então, isso para eles é muito significativo. Então, isso é muito importante. O remédio, ele pode te ajudar a vencer uma ansiedade, a tratar, doutor. Isso. E as drogas? Existe como sair de verdade ou uma luta diária? Existe como sair de verdade, mas não existe o ex, né? A dependência química é uma doença crônica, ela é para sempre, mas ela é controlada, como uma pressão arterial, um diabetes, né? Que a pessoa tem que se cuidar na alimentação, não pode comer muito doce. Na dependência vai ser parecido. A pessoa não pode voltar naqueles hábitos, né? Não pode voltar em alguns amigos que levavam ao uso, né? Então, alguns cuidados também que a gente vai ter que ter de hábito de vida junto com o tratamento. Não existe uma pílula que vai te tornar outra pessoa em segundos, né? São sempre emoções só muito rápidas. Isso que a juventude tem que ver, a pessoa mais velha. Problemas a gente tem todos os dias. O mundo tá muito louco, doutor? É a gente que se perdeu ou é tudo uma coisa toda junto? Muitos estímulos, né, Lívia? Isso. Muitos estímulos. E isso está fazendo com que a gente fique super acelerado, né? E a gente estando mais acelerado, a gente fica mais sensível a aceitar substâncias, a buscar algo milagroso, místico, né, para resolver os nossos problemas. E é aí que muitas vezes a gente cai. Não existe, é tudo uma evolução. A gente fica, não adianta a gente colocar o mantra do dia ou a frase do dia e não executar. Eu acho que é a mesma coisa, né, doutora? A gente tem que começar por cada um. Isso aí, um trabalho de formiguinha, um dia de cada vez. Por isso que nos grupos de mútua ajuda eles dizem, né, um dia de cada vez. E hoje as terapias focadas no agora estão funcionando muito bem, né? Ensinam a gente a dar o melhor da gente hoje, sem ficar olhando muito para trás, olhar para o passado só para não repetir erros, né? Quando pensar em futuro, lembrar, não, calma, futuro é uma possibilidade, né? Se eu der o melhor de mim agora, certamente o futuro tem uma possibilidade de ser melhor. Vejam, vocês estão ouvindo de um médico psiquiatra falando isso, não são frases de autoajuda, são dados, né, doutor? O senhor fala assim, poético, como o seu nome, o senhor disse? Dados de pesquisa. Mas
é o que a gente tem que colocar em hábito. Isso aí, isso aí. Dicas finais, doutor. Dicas finais. Procurar hábitos saudáveis, né? Hoje está muito difícil a gente poder se segurar para fazer o que é correto, né? A gente estava falando há pouco, né? Então, se a sociedade como um todo, os pais, pudessem dar o seu exemplo para os filhos de fazer o que pode ser feito e o que não pode não fazer, isso seria um caminho excepcional. Doutor, vamos lhe chamar de novo aqui. Mandem suas sugestões, perguntas. Vou agradecer agora os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. E a gente volta na próxima semana. Escrevam para o Dr. Saraiva, para a Vital, aqui para a TV Passo Fundo. Vamos ajudar vocês. Até mais!